dia, irmãos. Graça e paz, amém? Que Deus abençoe vocês a cada dia. Irmãos, estamos aqui para a nossa Escola Bíblica Dominical, nossa EBD Online, e trazemos como tema de hoje Mefibosete e as pessoas com deficiência, baseado em 2 Samuel, no capítulo 4, do verso 1 até o verso 4, quando diz o seguinte: ouvindo o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Ora, o filho de Saul tinha 2 homens, capitães de tropas. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, filhos de Rimom, o Berotita, dos filhos de Benjamim. Também Berote era considerado de Benjamim, porque os Berotitas fugiram para Gitaim e ali têm morado como estrangeiros até hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, este da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram de Jezreel. A sua ama o pegou e fugiu, apressando-se ela em fugir. Ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Irmãos, a nossa lição de escola bíblica hoje traz um tema até de uma forma muito atual e muito propício aos nossos dias atuais. Bom, qual o contexto dessa história aqui que aconteceu? Saul estava já se aproximando do final do seu reinado, e Saul tinha um filho chamado Jonatas, e aconteceu naquela ocasião ali a famosa batalha de Gilboa, que resultou na morte de Saul e dos seus 3 filhos. E escapando dessa terrível batalha, fugiu Mefibosete com a sua ama, com a sua serva, e ela foi para a região de uma cidade chamada Lodebar. Lodebar era uma cidade muito pobre, grande parte das pessoas que viviam ali viviam na miséria, eram pessoas extremamente pobres, e com Mefibosete não era diferente. No entanto, ele passou um tempo ali naquela cidade, alguns anos, até que Davi assume o trono de Israel, e Davi, ele se lembra da amizade que ele tinha com Jonatas, do acordo que ele tinha com Jonatas, do convívio e tudo mais, e ele decide então trazer Mefibosete para próximo dele, pois ele acabou sabendo da existência, do paradeiro de Mefibosete. E o que aconteceu então? Então, ele tira Mefibosete da cidade de Lodebar e leva ele para dentro do palácio para que ele pudesse aproveitar todas as regalias que o palácio pudesse oferecer para ele. No entanto, acontecem algumas coisas, e aí ele tem uma certa propriedade que era direito por ser filho de Jonatas, e aí essa propriedade quase que ela é roubada dele. Depois ele percebe o que aconteceu com ele, porque o servo queria tomar dele, e assim acontecem algumas coisas e tal e tudo mais. Bom, então esse é o contexto que nós temos. Nós temos ali um rei, segundo o coração de Deus, que era Davi, que assume o reinado do povo de Israel, e devido à amizade que ele tinha com Jonatas, ele pega o filho de Jonatas e passa a cuidar do filho dele, mesmo sendo um filho com uma certa deficiência, e essa deficiência é o quê? Ele não podia andar porque ele sofreu um acidente, e nesse acidente ele teve os seus 2 pés quebrados, sua perna machucada, ele não pôde voltar a andar. Bom, se você hoje acessar o site do planalto.gov.br, no artigo 2 diz o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Irmãos, isso aqui está dentro do site do Planalto, na Lei 13.146. Irmãos, aqui nós temos um pequeno relato do que é uma pessoa com deficiência física, mental, intelectual, sensorial, seja lá qual for. Bom, o que isso traz para nós? Isso traz para nós uma realidade que nós precisamos atentar hoje para dentro da igreja evangélica. Não somente a igreja evangélica, mas a sociedade de uma forma geral. Você já parou para reparar a quantidade de pessoas com necessidades especiais que existem perto de você,
próximo de você, pessoas que têm necessidade de um cuidado especial, pessoas que têm uma necessidade de uma mobilidade especial, de uma atividade em especial, e tudo tem que ser feito para que possa ser tão acessível para você quanto para eles. Essa semana eu estava acessando a internet, e eu sempre acesso para poder ler notícias e tudo mais, e passou uma notícia, algo muito interessante. Uma montadora do Brasil, certa feita, ela fez um exemplar de um carro dela em tamanho reduzido. Ela pegou um carro popular que ela tinha e fez um tamanho reduzido. Para quê? Para que um casal, não pessoas não, desculpa, para que um casal, em especial, ele tenha nanismo e sua ex-esposa também, ele podia dirigir aquele veículo como eu e você dirigimos um veículo de tamanho convencional. Mas isso é um caso especial, ou seja, aquela montadora de carro, ela preparou um veículo e entregou este veículo para esses dois portadores de necessidade especial, e com isso ele pôde dirigir o veículo normalmente como eu e você dirige qualquer carro, né? Mas é um veículo feito para o tamanho dele. Nós vemos, isso é um pequeno exemplo, né? Mas nós vemos acessibilidade nos ônibus urbanos, nas rampas de acesso aos locais, nos escritos em braille que às vezes estão nas portas ou em algum documento ou alguma coisa do tipo. Mas, irmãos, é nítido que existe um certo grupo de pessoas na sociedade. E esse grupo de pessoas que está na sociedade, eles também precisam de acessibilidade à igreja. Às vezes a igreja tem um banheiro muito pequeno, a pessoa é cadeirante, ela não consegue usar o banheiro da igreja. Às vezes a igreja tem um templo muito alto com escada e a pessoa que tem paralisia nas pernas não consegue acessar o templo porque tem escada lá e ele não pode subir a escada. Às vezes a pessoa é surda e não tem quem faça intérprete de Libras na igreja. Então a igreja de Jesus Cristo, como ela é uma instituição aberta para todas as pessoas, é necessário que todas as pessoas possam ter acessibilidade à igreja. Pastor, isso quer dizer que toda igreja tem que ter isso? De preferência, sim. De preferência, sim. No entanto, eu sei que não é a realidade de todas as igrejas, que eu diria 95% das igrejas hoje, né? Você precisaria ter um intérprete de Libras, uma pessoa teria que ter uma rampa, às vezes um elevador, um revestimento acústico, e assim, um banco diferenciado, uma série de coisas que não é possível que toda igreja tenha. Como também não é toda igreja também que tem pessoas com necessidades especiais. Isso também, sejamos coniventes com isso também, né? Sejamos conscientes com isso. Mas que existe um grupo de pessoas que precisam ir à igreja, existe sim. E nós precisamos entender que essas pessoas, elas são tão normais, é que eu não gosto muito dessa palavra, não acho outra para falar, elas são tão normais quanto eu e você. Apenas elas têm uma deficiência em algum aspecto da sua vida, mas que, se trabalhado, essas pessoas elas podem realizar muitas atividades, ou boa parte de grandes atividades, que nós nem poderíamos imaginar que elas poderiam se fazer. E existem ao longo da história humana, como existiu, existe e existirá ainda pessoas com necessidades especiais que se destacam na sociedade com um dom, um talento, uma capacidade intelectual, uma capacidade social muito acima da média da população, ou que sofreu algum acidente e decidiu superar as suas dificuldades, né? Mas pessoas com deficiência não significa não ter caráter, não significa não ter condição de serem pessoas capazes de realizar tarefas, né? Tem um comediante no Brasil, famoso, que é o Geraldo Magela, e
num espetáculo, né, dele, certa vez ele falou assim que ele estava no local, e ele é cego, ele estava no local e uma mulher falou assim, aquele ali que é o comediante, meu Deus, tão bonito e jovem e cego. E aí ele pensou assim, quer dizer que além de cego eu tinha que ser velho e feio? Né, ele falando fazendo piada dele mesmo. Né? Mas às vezes a gente atribui isso. Às vezes a gente atribui que as pessoas, elas, por serem deficientes, elas são miseráveis e tal, e o que é completamente errôneo. Né? Eu conheço pessoas que têm deficiências. Eu tenho uma pessoa com necessidade especial na minha família, eu tenho uma prima que ela tem nanismo, e, no entanto, ela hoje é formada em Direito e está estudando para ser juíza, e ela é uma pessoa extremamente inteligente, pessoa muito, muito inteligente. E tem toda a capacidade aí de passar em um concurso público e ser um excelente profissional. Né? O que não impede ela, em momento algum, de viver a vida dela de uma forma normal. Então, nós precisamos entender que pessoas com necessidades especiais, elas são pessoas reais e que fazem parte das nossas vidas, que são presentes em nossa vida. Com a morte de Saul e Davi assume o reinado, ele continua a liderar o povo, ele continua a conduzir o povo. E provavelmente pessoas que sobreviveram à batalha, elas com certeza podem ter um braço amputado, uma perna amputada devido às lutas, ou uma cegueira no olho, ou perder um olho, ou alguma coisa assim. Enfim, elas com certeza foram pessoas que precisavam de um cuidado. E é nessa hora que o povo de Deus, que a igreja, precisa estar perto de pessoas assim. São pessoas que muitas vezes precisam de ajuda, são pessoas que precisam apenas de um direcionamento para saber onde buscar, como buscar e quando buscar ajuda. Né? Existem aí hoje auxílios do governo, existem hoje aí profissionais que se prontificam a ajudar essas pessoas de forma gratuita, não são todos, mas existem, e não é sempre, mas existem sim, situações em que um advogado, um assistente social, uma pessoa de influência na sociedade, ela passa a querer ajudar alguém, ela passa a fazer um ato de bondade, e aí pessoas com necessidades especiais, elas acabam sendo beneficiadas com essas pessoas que têm essa influência, que têm essa capacidade. Né? E isso é normal, e eu tenho certeza que isso aconteceu no reinado de Davi, e a prova disso foi quando Mefibosete voltou para a cidade de Israel. Ele estava lá em Lodebar, e então ele volta, pois nesse tempo que ele estava em Lodebar, ele teve alguém que cuidou dele. Então ali aquela serva, aquela ama dele lá, foi uma pessoa que abençoou a vida dele, e que cuidou dele, e que zelou por ele, para que futuramente Davi pudesse pegar e trazer essa pessoa para dentro do castelo, para dentro do conforto do reino, do que o rei oferecia, do reino que o reino oferecia, para que ele pudesse cuidar desse garoto, cuidar dessa pessoa. Então, é necessário que essas pessoas elas tenham a nossa ajuda. E a Igreja de Jesus Cristo pode ser uma grande ajudadora para esse grupo de pessoas. Sem contar que a partir do momento em que a igreja ajuda e auxilia esse grupo de pessoas de forma específica, né, a família dessa pessoa se sente muito acolhida, a família dessa pessoa se sente muito bem, a família dessa pessoa se sente feliz, e aí ela pode passar a ser, né, há uma possibilidade dela ser membro da igreja, dela frequentar a igreja, da família aceitar a Cristo, e ali uma família se render aos pés do Senhor. O meu exemplo, né, o exemplo que eu tenho na minha família, isso foi muito válido, isso foi muito real, porque eu tenho um filho com autismo, né, eu tenho meu filho caçula, ele tem transtorno do espectro autista, que é o Arthur, e o Arthur ele foi muito bem acolhido na Igreja Batista de Vila Isa, a qual eu faço parte hoje como membro.
Arthur ele foi acolhido ali de uma maneira muito especial. Toda a equipe, quando ele foi para lá, era bebê, né? Arthur ele tinha poucos dias de nascido quando a gente começou a frequentar a igreja, isso há quase 5 anos atrás. E o Arthur foi muito bem acolhido pela equipe do berçário, pelos hall de bebês da igreja. E assim, a gente ficou muito feliz, recebemos visita, a igreja veio aqui na nossa casa, orou por nós, nos abençoou, cuidou toda a equipe do berçário, foi cuidando do Davi ao longo do seu crescimento, do Arthur, ao longo do seu crescimento. E hoje, há quase 5 anos na igreja, a gente vê isso como que a igreja auxiliou no desenvolvimento intelectual do meu filho. E isso me deixou muito feliz. Então, eu aprendi a amar a igreja, porque a igreja amou a minha família, né? Não só por causa disso, mas pelo amor de Cristo, mas foi algo que contribuiu muito. E provavelmente, se a igreja não tivesse abraçado a minha família, provavelmente eu teria me sentido assim um pouco excluído, teria me sentido um pouco por fora, eu e minha família, e talvez hoje não estaríamos frequentando a igreja, poderíamos estar em outra igreja, né? Então, há sim necessidade para que possamos cuidar de pessoas com necessidade. Então, a igreja precisa estar atenta a isso. Você já parou para pensar na sua igreja, na igreja que você já foi, em uma igreja em que você tem um pai, uma mãe, um tio, um primo, um cunhado, um irmão que lhe frequenta, e às vezes essa igreja não tem acessibilidade? Sem contar todo o aparato que envolve para que a gente possa ter um culto onde qualquer pessoa possa participar. Por exemplo, a Bíblia cita, né, alguns fatos de cuidados com deficiente. Um fato está lá em Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12, quando tem o cuidado dos amigos do tetraplégico, que é o paralítico de Cafarnaum. Nós temos também Jesus com o paralítico do poço de Betesda, que está lá em João 5, de 1 a 18. Nós temos o cuidado com o cego que estava na beira do caminho e trouxe até Jesus, está lá em Marcos 8, 22 a 26. E o cego Bartimeu também, aqueles que foi repreendido, está lá em Marcos 10, de 46 a 52. Então a Bíblia tem muitos fatos, muitos acontecimentos em que pessoas cuidaram de pessoas com deficiência. E eu vou falar agora da realidade que eu vivo na minha casa. O Arthur, ele, por possuir o transtorno do espectro autista, né, o chamado TEA, então a gente fala assim que o Arthur é autista, né, que é uma maneira bem simples da gente falar. O autismo, ele traz algumas características na pessoa, e uma delas é a sensibilidade auditiva. Então, ele não gosta de um local onde tem muito barulho. Um barulho alto, ensurdecedor, um barulho que incomoda. E você já percebeu que alguns cultos de algumas igrejas, às vezes tem aquela massa sonora extremamente alta, não regular, e como que isso incomoda pessoas que estão lá para assistir o culto. E não somente pessoas autistas, mas às vezes tem um idoso que não gosta de muito barulho, ou uma pessoa normal que não gosta de muito barulho mesmo, ou vizinho que pode se sentir incomodado. E às vezes a igreja, em vez de dar testemunho bom, para o vizinho está dando mau testemunho. Por quê? Porque na hora do culto liga o som na maior altura, as caixas tudo explodindo, barulho, aquela zoada infernal, aquela parafernália toda, e aí o cara, em vez dele se sentir alegre em um culto, se sentir que o culto é para Deus, o culto está incomodando a casa dele, incomodando a família dele. Aí às vezes o cara só quer deitar e descansar, mas a igreja está lá fazendo um barulho ensurdecedor no período de música. É bateria mal regulada, é caixa de som na maior altura, é o povo dos cânticos cantando, parecendo um troço ensurdecedor que não tem tamanho. Então, tudo isso são coisas que incomodam. E nós precisamos entender que isso é uma forma de evangelismo. O testemunho que você dá para essas pessoas. Então, a igreja ela precisa ser muito bem estruturada, ela precisa ser muito bem avaliada, as atitudes dela. O pastor, como líder espiritual da igreja, precisa estar atento a isso, a liderança da igreja precisa estar atenta a isso, ver o feedback aí dos vizinhos,
do que a igreja, do que a vizinhança, do que as pessoas próximas da igreja pensam da igreja. Será que se a igreja hoje, você chegasse na sua igreja, ou chegasse numa igreja de outra pessoa e jogasse uma bomba lá, pronto, explodiu, acabou a igreja, não existe mais aquela igreja. Será que aquela igreja que deixou de existir ali, a falta dela vai fazer diferença na rua, no bairro, na comunidade que ela está inserida? Será que isso você poderia falar isso a respeito da sua igreja? Então, isso é muito importante que nós pensamos, que avaliemos, que nós entendemos. Na sociedade, de uma forma geral, existem diversos tipos de barreiras que pessoas com deficiência precisam enfrentar. Por exemplo, barreiras urbanísticas, a própria estrutura da cidade, calçadas sem rampa, buracos, falta de sinais sonoros ou de algum apoio que uma pessoa com deficiência visual possa precisar. Barreiras arquitetônicas, às vezes a cidade foi construída cheia de puxadinho, não teve um planejamento para poder fazer, aí faz um puxadinho do lado, um puxadinho do outro, e sai construindo bairro e rua, não sei o que, e a pessoa fica perdida. Transporte, precisamos de transportes de qualidade para carregar pessoas que são cadeirantes, pessoas que às vezes têm necessidade de ajuda para subir no ônibus e tudo mais. Hoje já existe ônibus com elevador, né? Você chega com o cadeirante ali, o elevador abaixa, o cadeirante entra e ele levanta, e aí ele pode andar no ônibus. Mas às vezes o ônibus está tão lotado, tão cheio, e o povo não dá passagem. Barreiras tecnológicas, que às vezes é tanta tecnologia que em vez de ajudar, a pessoa pode até se sentir mal e não ajuda. Então, assim, são uma série de coisas que nós precisamos pensar e avaliar. E outra, isso é real. Já parou para pensar que às vezes tem uma família que não frequenta a sua igreja, porque a sua igreja não tem acessibilidade para uma pessoa com deficiência nessa família? Ah, pastor, mas será? Eu falei, com certeza. Nós temos aí pessoas famosas, pessoas ricas, que têm filhos com necessidades especiais, e que eu tenho certeza que eles se sentiriam muito bem se eles chegassem com seus filhos com necessidades especiais na igreja, e a igreja cuidasse dessas crianças, né, desse grupo de pessoas, como elas devem ser criadas. Não são pessoas que têm que ser menosprezadas. Eles não são o coitadinho que merece pena de nós. Não. São pessoas comuns que têm uma deficiência em algum setor, o que os impossibilita de fazer algumas coisas, mas que também o que os estimula a fazer outras. Eu, certa vez, eu vi uma reportagem de um rapaz em que ele sofreu um acidente, e aí ele teve as suas duas pernas do joelho para baixo arrancadas devido a esse acidente. Ele perdeu as pernas, então ele conseguiu uma prótese, e ele percebeu que ele podia andar com essa prótese, correr com essa prótese. E quando eu assisti a reportagem, há cerca de uns 3 ou 4 anos atrás, ele estava treinando para participar do Ironman. O que é o Ironman? É a competição de triatlon mais difícil do planeta. E ele não queria ser o primeiro a chegar. Ele queria ser um dos que seria capaz de concluir. Eu não sei quantos quilômetros de nada, não sei quantos quilômetros de bicicleta, não sei quantos quilômetros de corrida, mas que ele queria ir. Ele queria superar a dificuldade dele. Ele queria mostrar para todo mundo que, mesmo não tendo as pernas e usando uma prótese, ele era capaz de vencer esse desafio. E, irmãos, mesmo que conhecemos pessoas que apresentem deficiência em uma certa área, isso não as impossibilita de conseguir realizar outras. Então, nós precisamos entender que existem pessoas assim. Por exemplo, eu vou ler aqui agora 10 exemplos de pessoas com necessidades especiais, mas que se sobressaíram na sociedade. E a primeira pessoa que eu vou ler, apesar de ser um ateu, é um homem muito famoso e muito conhecido, que foi Steve Hawking. Ele foi um físico teórico britânico.
escreveu livros, teorias e tal, e foi um homem que ele realizou uma grande contribuição na ciência. Ele teve uma doença neurológica chamada esclerose amiotrófica lateral. Ele vivia o tempo todo numa cadeira de rodas. Nós temos Helen Keller. Ela era autora, ativista, política e palestrante, só que tinha um detalhe: ela era cega e surda, ou seja, ela não enxergava e não ouvia. Nós temos um físico, nós temos um outro homem, que era um jornalista francês, que desenvolveu a síndrome do confinamento, que foi Jean Dominique. Temos uma outra pessoa famosa também, que foi o John Nash. Ele inspirou aquele filme Uma Mente Brilhante, com o Russell Crowe, e ele foi um matemático brilhante. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Tem um outro exemplo aqui, que é Chris Brown, que foi escritor e poeta e pintor irlandês. Ele se comunicava e usava o seu pé esquerdo. E então ele até foi feito um filme sobre ele chamado Meu Pé Esquerdo. Temos também Frida Kahlo. Ela é uma renomeada pintora mexicana, pintou vários retratos e ela tinha uma perna mais fina que a outra. Nós temos Ludwig van Beethoven, que foi um músico exímio, um excelente músico, mas que ele era surdo. Nós temos Van Gogh, que foi um pintor excepcional, mas que ele foi internado em um hospital psiquiátrico. Depois ele até suicidou-se. Ele teve outro exemplo, foi Marla Ruinante. Ela era cega e em 1992 ela ganhou 4 medalhas nas Paralimpíadas. E ela quebrou vários recordes ao longo da sua carreira. Uma mulher cega que era velocista. E por último, temos uma dançarina indiana chamada Sudha Chandra, que ela tinha uma prótese, mas ela se tornou uma das mais admiradas e aclamadas dançarinas indianas, recebendo convites para se apresentar em vários locais do mundo. Nós temos aqui atletas, músicos, pessoas com suas deficiências, mas que se sobressaem em outras coisas. Eu tenho um amigo em particular, eu já fiz um vídeo dele na Escola Bíblica Dominical, está aqui no nosso canal, que é o irmão Paulo Henrique Correia, carinhosamente chamado de Professor Paulinho. E o Paulinho, ele é cego. Em 1992 ele sofreu um acidente e nesse acidente a retina descolou do olho e ele ficou cego. Porém o Paulinho, ele toca contrabaixo, toca guitarra, toca violão e toca bateria. Muitas vezes nós temos uma imensa dificuldade para tocar um instrumento e ele toca 4. Fora, sem falar que ele tem um ouvido excelente, percebe sons falhos, é um excelente conhecedor da Bíblia, é uma pessoa extremamente, um servo de Deus extremamente dedicado à obra de Deus. E existe no mundo hoje, na sociedade de uma forma geral, e isso é muito visto aqui no Brasil, o desafio de proporcionar qualidade de vida a pessoas que têm necessidades especiais. No site no terra.com.br, em 26 de junho de 2020, houve uma reportagem, eu não vou ler aqui a reportagem, porque é uma reportagem muito grande, mas houve uma reportagem muito interessante falando dos desafios de proporcionar qualidade de vida para pessoas com deficiência. Irmãos, isso é real e isso pode estar acontecendo dentro da sua igreja. Quantas pessoas que de repente não frequentam a igreja porque a igreja não tem acessibilidade a pessoas com deficiência? Como eu falei anteriormente, às vezes a igreja é linda, maravilhosa, e o templo fica lá em cima com uma escada e não tem elevador. Um cadeirante não vai acessar aquilo lá. Ou a igreja é linda, maravilhosa e tal, e tem uma equipe de música perfeita, que põe um barulho nas maiores alturas,
E aí a pessoa com necessidade especial ou sensibilidade auditiva, ela não frequenta a igreja. Por quê? Porque faz muito barulho. Ou de repente tem uma pessoa que seria um excelente membro de igreja, um excelente crente, uma pessoa realmente comprometida com Jesus, mas ela é surda, ela precisa de um intérprete de Libras e a igreja não tem. Então, assim, tem todo um contexto que tem que ser avaliado. E quanto mais a igreja de Cristo proporcionar isso para as pessoas, mais pessoas terão acesso à palavra de Deus. Porque elas vão se sentir pessoas acolhidas, pessoas amadas, pessoas que vão olhar para as outras e vão ver o cristão, vão ver a igreja, e eles vão ver assim, aqui é um povo que me ama, aqui é um povo que gosta de mim, então eu vou ficar com esse povo é importante, esse povo é legal, então eu quero ser parte desse povo. E isso é uma forma de evangelismo que nós temos. Irmãos, essa é uma realidade que ela tem que ser encarada. Pastor, como é que eu posso mudar isso? Bom, como que você quer mudar? Como que você quer mudar? Por onde que você quer começar? Você pode começar de várias maneiras. Você pode, como por exemplo, começar a fazer intérprete de Libras online na sua casa. Com vídeo, você pega vídeos no YouTube e começa a tentar interpretar e tenta conversar com a pessoa. Assim, para que amanhã ou depois, talvez você possa ser intérprete de Libras. Pastor, como que eu posso fazer isso? Pessoas com sensibilidade auditiva. Bom, chama a equipe de música e começa a regular uma mesa de som da igreja. Pastor, pessoas que são cadeirantes, faz uma rampa. Chama um pedreiro lá, arruma um cimento, quebra uma parte lá e faz uma rampa. Pessoas com autismo, ou isso, ou cego, que precisa ler o boletim da igreja, ou ter acesso a informações da igreja, faz algo em braille para ele. Contrata quem sabe fazer. Se você não sabe fazer, contrata quem faz. Mas vai gastar dinheiro? Vai sim, tem que gastar, não tem outra opção não. Por quê? Porque são pessoas que têm necessidade. Então, muita coisa pode ser feita, mas que nós precisamos dar o primeiro passo para que isso possa ser feito. Eu gostaria de orar agora com vocês. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo e te agradeço porque até aqui o Senhor tem sustentado a nossa casa e a nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Derrama a tua unção, tua graça, teu poder. E muito obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.